Olá, bem-vindos ao segundo programa O Espiritismo Esclarece, e hoje com a presença de César Dornelles e Luana Helena, meus queridos amigos colaboradores do grupo de apoio fraterno a dependentes e codependentes químicos do Hospital Espírita de Porto Alegre, grupo do qual também faço parte. Nosso tema, conversando sobre dependência química e espiritualidade. Esperamos que todos apreciem. Desde já, pedimos que deixem abaixo suas considerações, seus questionamentos e até mesmo suas críticas. Fique conosco, porque voltamos em seguida. Bem-vindos César Dornelles e Luana Helena ao Espiritismo Esclarece, nosso segundo programa que iniciou sábado passado em grande estilo com nossa querida amiga Georgina Valente, conversando sobre as novas famílias, violência e inclusive dependência química, que é parte do nosso tema aqui, né? Apenas lembrando aos nossos internautas, nosso tema de hoje é conversando sobre dependência química e espiritualidade. Então, meus queridos, sejam bem-vindos a este programa. Como eu já falei na abertura, já apresentei vocês. Então, são trabalhadores de nosso grupo de atendimento fraterno, dependentes e codependentes químicos do Hospital Espírita de Porto Alegre, grupo que eu tenho a honra também de fazer parte e tenho tido um grande aprendizado nesse pouco tempo que ele estou. Creio que sou um dos mais jovens integrantes do grupo. Então, por favor, gostaria que se dirigisse aos nossos internautas para a gente começar a nossa conversa. César? Olá, boa noite a todos. Inicialmente, te parabenizar, Evaldo, pela iniciativa, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, então, que já está completando mais de 15 anos já de atuação, e é uma proposta da doutrina espírita para fazer frente a essa doença tão complexa que é a dependência química, né? Ela surgiu lá no atendimento fraterno de várias casas espíritas, como uma dificuldade para os irmãos que já trabalham há longo tempo, e o pessoal da Associação Médica Espírita de Santo Ângelo desenvolveu uma proposta de atendimento que foi por muito tempo estudada, né? E através da capacitação de voluntários espíritas, conseguiu elaborar esse trabalho, já hoje presente em 24 casas espíritas, hospitais espíritas, né? E que visa proporcionar o atendimento aos dependentes químicos e seus familiares dentro da visão espírita, né? Procurando seguir os princípios básicos da doutrina espírita, principalmente a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma e a reencarnação. Então, César, vamos dar um espacinho para a nossa querida Luana também entrar nessa conversa, se apresentar, cumprimentar os nossos internautas. E aí eu vou jogar a primeira questão para vocês, aí, para a gente entrar nessa conversa bem profunda, bem tranquila, bem de amigos mesmo, e bastante
informativa e bastante rica. Por favor, Luana. Olá a todos, muito obrigada, Arivelto, pelo convite e pela oportunidade de podermos divulgar o trabalho do apoio fraterno para todos os dependentes químicos e codependentes do país inteiro, porque o grupo está presente em muitos estados da nossa federação e, nesse momento, acontecendo reuniões online abertas, né, ao público. Só precisa fazer um cadastro prévio pelo número de WhatsApp e pode participar 2 vezes por semana das nossas reuniões. Então, é uma honra poder usar esse espaço em benefício do nosso grupo de autoajuda e espelhamento. Então, desde já deixo aqui a certeza a vocês que nosso canal está à disposição do trabalho do apoio fraterno do Hospital Espírita, para sempre quando desejarem passar uma mensagem, trazer notícias do trabalho. Então, está sempre à disposição de vocês. Bom, o César já havia começado aqui a contar um pouco a história, mas eu vou pedir para ele dar sequência agora, porque meu primeiro questionamento é justamente esse. Até por ser um dos mais novos integrantes do grupo, eu gostaria, e não apenas eu, mas tenho certeza que muitos internautas, conhecer um pouco mais de como iniciou essa trajetória desse grupo, como ele se constitui, como é que está sendo desenvolvido esse trabalho em termos de Rio Grande do Sul e de Brasil. César? Como eu falei anteriormente, a dependência química é uma doença complexa e ela requer, para que se tenha sucesso, né, para que a pessoa consiga se manter sóbrio após o tratamento médico, ela requer um tripé, né? Então, o primeiro tripé é a continuidade do tratamento médico, né? O segundo tripé é a questão da espiritualidade. E o terceiro é a participação em um grupo de autoajuda. Participação contínua, do dependente e de seus familiares. Esses têm sido os casos de maior sucesso no tratamento da dependência química. E a nossa proposta dentro do apoio fraterno é oferecer um grupo, né, dentro da Casa Espírita, que tenha voluntários capacitados para oferecer essa base de espiritualidade necessária à continuidade de tratamento. Luana, como é que queres complementar um pouco mais? Eu sei que tu também tem uma longa vivência dentro dessa área, e com certeza experiências um pouco mais diferentes das que o César já viveu nesse tempo também, né? Sabemos que ele é o Matusalém do grupo, é o mais antigo no nosso grupo, mas eu tenho certeza que tu tem também experiências bastante ricas e conhecimento que pode complementar bem essa conversa. Sim, nós sempre advertimos os participantes do grupo Apoio Fraterno, os codependentes e os dependentes químicos, que o nosso grupo de espelhamento e autoajuda, assim como outros grupos que caminham nesse sentido, eles são uma parte do tratamento. Eles não podem ser deixados de lado e também não são assim, uma alternativa única. Uma doença complexa, como a codependência e a dependência química, exige um tratamento complexo. E o que é um tratamento complexo? É aquele que é composto por vários elementos que precisam caminhar juntos ou fazer essa tentativa, né? Vem a medicação, vem o grupo de autoajuda, vem o acompanhamento terapêutico com o psicólogo, com o psiquiatra, atividade física, engajamento no trabalho. Então, são várias, e engajamento da família, são várias as questões que precisam estar junto com o grupo de autoajuda. Ele é tão importante, que Aldous Huxley disse que o Bill Wilson, que foi, digamos que o criador dos grupos de autoajuda e espelhamento, ele foi o maior arquiteto social do século XX, por ter criado essa metodologia de tratamento, que dá conforto e principalmente prevenção para recaída.
Então, quando o dependente químico ele se sente tentado a recair ou está enfrentando problemas, né, que deixam ele vulnerável, a presença assídua, constante, disciplinada, pontual num grupo de autoajuda é preventiva da recaída. Ouvir outro dependente químico, ou ouvir outro codependente, é extremamente terapêutico. Eu posso testemunhar que não é terapêutico apenas, acredito, para os dependentes que ali estão, para os pacientes, mas, pelo menos dizendo de minha parte aqui, oficialmente, que quanto somos ajudados com aqueles testemunhos, aquelas histórias de vida que ouvimos, né, em nossas reuniões. Então eu acredito que realmente, e tu falasse aí da importância da família, né? Então eu creio que é um aprendizado estar com essas pessoas que necessitam de tanto apoio para vencer uma doença que já é sabida que não é curável, mas é tratável. E todos os membros da família, todos nós também, porque somos apoiadores que estamos ali ouvindo, auxiliando, todos nós passamos por um processo de tratamento de nossas emoções, aprendemos a ser gente, a olhar com amor ao próximo. César, entra nessa conversa aí, o que tu nos diz mais sobre essa questão? Tocasse num ponto bastante importante. Uma das premissas do grupo é receber com muito amor o dependente químico, né, os seus familiares, já numa fase bem complicada, né, das suas emoções. Então o grupo recebe sem preconceitos, né, dentro também dos atendimentos, dos outros atendimentos que a Casa Espírita proporciona, né? Então, essa é a vantagem de nós estarmos dentro da casa, é de nós termos também o apoio dos outros atendimentos, né? A orientação espiritual, o atendimento fraterno e as reuniões do grupo, né? O trabalhador do apoio fraterno, além da sua capacitação técnica, ele é um estudioso da doutrina, né? Então, é uma condição para nós podermos trabalhar, nós estarmos num grupo de estudo, estarmos com outros trabalhos, às vezes na Casa Espírita, para poder, junto com os outros atendimentos, também auxiliarmos a família e o dependente. E o trabalho, ele é basicamente também de reestruturação familiar. Muitas das vezes, a relação entre o dependente e a família está bastante afetada. E o grupo aproxima, faz esse trabalho de aproximação do dependente com a sua família. Luana, além do Hospital Espírita de Porto Alegre, que nós temos esse grupo, existem outros grupos similares assim também dentro de casas espíritas, dentro da nossa cidade? Como é que funciona? Como é que tem funcionado esse grupo dentro da doutrina espírita? Ou pode estar completamente desvinculado da doutrina espírita, mas ter trabalhadores espíritas ali dentro? Nos permite entender um pouco melhor como é que funciona essa sistemática estrutural do trabalho. O Grupo Apoio Fraterno, ele funciona sempre dentro de casas espíritas federadas e sob a supervisão da Associação Médico Espírita da cidade que o grupo se encontra, do Estado e da Federação. Então, nós não estamos soltos, nós somos assim, um grupo independente. Nós obedecemos essa hierarquia, né, de organização e supervisão. E é a AME, a Associação Médico Espírita, que faz os treinamentos para todos os trabalhadores voluntários espíritas que desejam trabalhar no Grupo Apoio Fraterno. Nós passamos por, digamos, um curso através desse livro,
capacitando para o apoio fraterno. Participamos de congressos, seminários, encontros de aperfeiçoamento e observamos também outros grupos de autoajuda e espelhamento, porque não é só a doutrina espírita que oferece esse tipo de assistência. Outras religiões também oferecem, muito famoso o amor exigente da Igreja Católica, né? A Igreja Evangélica também é muito forte na questão da assistência aos dependentes químicos e codependentes, os alcoólicos anônimos, a Cruz Vermelha em todo o Brasil tem grupos muito bem estruturados e que funcionam super bem. E esses são grupos laicos, né? Os da Cruz Vermelha. O nosso grupo é a fraterna e espírita, é a visão da dependência química e da codependência pelo Espiritismo, pelas obras básicas do Espiritismo. E nelas que nós nos baseamos. E mais adiante também, nós já estamos avançando e estamos usando as obras de Divaldo Franco, sobre a psicologia de Joana de Ângeles. Cada vez se torna mais complexo, né? Assim como a sociedade e os problemas estão ficando mais complexos, nossos estudos também se aprofundam nesse sentido, para poder amparar as demandas que nos chegam, cada vez mais diferentes, né? Então, me diz uma coisa, César, então esses grupos de casas espíritas, não há a obrigatoriedade de um profissional específico com formação psiquiátrica ou psicologia, psiquiatria, que esteja presente ali, que esteja na estrutura organizacional de cada grupo, de cada casa. Como é que funciona? É livre, basta a casa querer montar seu grupo e se vincular à Associação Médica Espírita? Como é que funciona? Nós funcionamos da mesma forma que os outros grupos de autoapoio. Não há necessidade de ter um médico, um psicólogo no grupo, né? Claro que se tiver, há um enriquecimento do trabalho, né? Mas a condição é ser trabalhador espírita. O nosso coordenador é o Dr. Edson Cardoso, é um médico psiquiatra. Ele escreveu com a equipe a nossa obra de referência, mas para trabalhar no apoio fraterno basta só a capacitação da Associação Médica Espírita. E qualquer casa pode criar seu grupo, né? Desde que tenha iniciativa de formar, e aí vai ter esse atendimento especializado para dependente químico, como esses 24, essas casas espíritas e hospitais que já têm o seu grupo funcionando. Eu ouvi falar, Luana, que nas proximidades do hospital, ali no Círculo da Luz, uma casa espírita bastante antiga também aqui em Porto Alegre, é executado um trabalho semelhante ao mesmo trabalho? Há alguma diferença? Exatamente. A única diferença é que o nosso grupo Apoio Fraterno, em que eu e o César e você trabalhamos, é dentro do Hospital Espírita de Porto Alegre, um hospital psiquiátrico. Então, nós ali no Hospital Espírita, como grupo Apoio Fraterno, apenas atendemos os pacientes internos, não atendemos pacientes que já receberam alta, somente os que estão internados no momento, e seus respectivos familiares ou codependentes. Essa é a diferença do nosso grupo Apoio Fraterno para os demais grupos que estão dentro das casas espíritas, que atendem o grupo que chega à casa pedindo ajuda para a questão da dependência, né, e são encaminhados ao grupo quando chegam no atendimento fraterno ou na recepção da casa, pedindo auxílio específico para essa questão. E voltando ao tema dos trabalhadores do apoio fraterno, eles não precisam ser profissionais da área de saúde, não precisam ser médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, porque a nossa metodologia é não dar conselho. Nós somos ouvidos. Nós aplicamos os princípios, né, no início da reunião do grupo. Nós fazemos a leitura e explicação de um dos 12 princípios do Grupo Apoio Fraterno. Conversamos todos sobre esse princípio. Conversamos sobre a questão desse princípio apresentado, utilizando principalmente
o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e deixamos para depois disso, um segundo momento, para que os presentes deem seu depoimento, né? O que estão sentindo, como está a vida, o que tem acontecido, né, em relação à sua doença ou ao seu familiar. Sem intervir, sem julgar, nós como voluntários, né, trabalhadores, em nenhum momento nós damos conselhos, orientações do que fazer, do que não fazer. Sempre deixamos que as questões sejam respondidas pelo próprio depoente ou pelos seus interlocutores dependentes e codependentes também nessa questão do espelhamento. A cada depoimento, as perguntas vão sendo naturalmente respondidas, se não naquele encontro, num próximo ou num outro. Devido à frequência das reuniões, acaba que o autoconhecimento do participante se expande, né? A sua autoconsciência se expande. E ele vai obtendo naturalmente todas as respostas para os questionamentos, né, da doença dele, das questões espirituais envolvidas, do objetivo dele estar ali presente e também do caminho da cura. Até porque, na verdade, nesse processo ele acaba percebendo que ele não é o único que sofre aquela dor, que tem aquele problema. Isso é muito importante, é muito rico justamente porque, como o próprio nome diz, grupo de espelhamento, né? Você vê no outro aquilo que você tem profundamente em você e que muitas vezes você não quer ver, e aí você muitas vezes até repara no outro e censura o outro, mas essa troca constante acaba fazendo com que você perceba que o que você está vendo do outro é o seu próprio interior, é o que você oculta de si mesmo. É fantástico esse processo. César, me diz uma coisa, com relação à questão das famílias codependentes, como é que funciona o trabalho? Se ele está aberto às famílias, os familiares podem acompanhar os pacientes que ali estão, porque na verdade os familiares eles vêm para visita, né, visitação, mas nos dias que tem as reuniões, os familiares podem vir presenciar também a reunião, eles permanecem na reunião o tempo inteiro. Como é que funciona? A participação da família é fundamental no tratamento da dependência química. Então nós só vamos alcançar ali um ambiente favorável à recuperação do dependente quando a família participa dessa reestruturação. E o trabalho é aberto para os familiares, né? A única diferença é no depoimento, para possibilitar um depoimento mais livre, né? Nós separamos, quando vai se falar das realidades de cada um, individuais, esse depoimento é dado em grupos separados. Mas o trabalho é conjunto e nós pudemos atestar nesses mais de 10 anos de trabalho no Hospital Espírita que os resultados são excepcionais, né? Começa de uma maneira e já no correr das reuniões a aproximação fica intensa. A gente sente o trabalho espiritual ocorrendo ali durante a reunião, né? Junto com o tratamento médico, psicológico, o tratamento médico, o tratamento do psicólogo, né? A medicação, a gente vê a atuação dos protetores do trabalho, né? E o resultado é fantástico. A gente fica entusiasmado ali a cada reunião pela transformação que ocorre ali durante as reuniões. Até mesmo porque, ao que eu soube, os pacientes eles não estão apenas os internos que estão lá e ficam presentes nessas reuniões nossas, eles não estão apenas restritos à medicação e seu espacinho. Existe atividade física também que complementa. Acho que isso auxilia bastante o indivíduo que está em recuperação lá dentro, né? Eu soube que já tem um funcionário, inclusive, que encaminha eles para essa atividade física, incentiva-os constantemente,
está fazendo, porque faz parte desse processo de cura, a pessoa não ficar restrito a um quarto, um paciente de um hospital está ali restrito, só toma medicação, quando pode vai lá na reunião. Então, há outras atividades também que enriquecem e acredito que auxilia bastante no processo. No caso do Hospital Espírita, ele tem professor de educação física, né? Tem profissionais dedicados à laboraterapia, né? Eles fazem uma série de atividades que acabam facilitando essa recuperação. E a parte do atendimento espiritual que é dado pelo nosso grupo. Né? Ali dentro do Hospital Espírita tem um departamento de assistência espiritual que trata desse apoio para os dependentes e familiares e também, junto com outras atividades do hospital, presta o apoio espiritual. Luana, queres complementar alguma coisa assim da tua vivência ali dentro também, teu conhecimento interno da estrutura do hospital? O que eu observo nesses 7, 8 anos trabalhando no grupo Apoio Fraterno, como o César comentou, é um rápido crescimento dentro do grupo de cada participante, não somente dos dependentes químicos, mas principalmente de nós trabalhadores, identificando, junto com o crescimento dos assistidos, o nosso crescimento também, através da identificação dos nossos vícios morais, né? Porque os vícios eles não são apenas químicos, então tem vícios morais que também atrasam e estacionam a nossa vida, e a presença dentro de um grupo que trata justamente de hábitos nos faz enxergar os nossos próprios e crescer junto com o paciente. A gente não tem uma relação de superioridade, nós entendemos, vocês não. Vocês são inferiores e nós superiores, nós estamos aqui ajudando e vocês são os ajudados. Isso não existe. Isso não existe em nenhum grupo do apoio fraterno. Existe uma igualdade. Nós estamos todos em estágio de aprendizagem. Precisamos uns dos outros. Somos o apoio, a mão, o braço amigo, o abraço indispensável para o nosso crescimento moral. Até porque muitas vezes, em grupos como esses, nós colaboradores podemos até ter situações de codependências, talvez sejamos codependentes também. Então, como você bem mesmo disse, é um aprendizado, o exercício do espelhamento também é feito conosco, porque, e aqui vai uma confissão novamente minha, além de entrevistador aqui também, mas confessando uma situação, não foi uma e nem duas vezes, que nos depoimentos eu me perdi em mim mesmo pensando, meu Deus, teria eu tanta força para me reerguer, como muitos depoimentos que a gente viu ali de reincidentes que vieram, choraram, lamentavam, mas se reergueram várias e várias vezes, e muitas vezes tu te questiona, né? São tantas as agruras da vida que a gente passa e está ali aquela criatura reiniciando de novo toda uma batalha com esperança e crente e firme que vai vencer e vai vencer. E como a própria Georgina, nossa entrevistadora do programa passado, ela falou, né, tudo bem, a dependência química é uma doença não curável, é tratável, mas nessa existência, se nos vermos como os espíritos imortais, quantas outras temos pela frente? Então, por certo, conseguiremos vencer aquilo que não vencermos agora. E ainda que o progresso que façamos seja mínimo, que talvez a nossa força de vontade não seja a tão grande necessária assim, tão grande ainda para vencer, mas já preparemos um bom caminho para na próxima existência nos libertarmos, né? Bom, eu queria trazer para vocês um outro questionamento, e agora justamente porque nós trouxemos aqui bem a questão da doutrina espírita, e a Luana, inclusive, aqui ilustrou muito bem, mostrando o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo,
E agora eu quero saber de vocês dois, assim, uma análise bem mais profunda de vocês. Como eu posso costurar espiritualidade com dependência química? Eu posso dizer só coisas positivas ou existe também um lado negativo, oculto, que muitas vezes ninguém quer falar, mas existe, a gente sabe. Mas tentem nos dar um panorama assim, e de que até vai ajudar ao entendimento de por que este grupo é tão especial. César? A dependência química está muito ligada à espiritualidade. Nós que, de alguma forma, temos algum tratamento, algum estudo mediúnico, alguma prática mediúnica, né? Nós vamos nos dando conta de como as substâncias lícitas e ilícitas, elas influenciam a mediunidade. Né? Então, é impossível passar por esse trabalho sem se dar conta, sem ter a consciência como elas afetam, né? E elas estão presentes ali no atendimento, nós percebemos nitidamente. A função do voluntário no grupo é proporcionar o depoimento, talvez a função mais importante. O depoimento é a parte mais importante das reuniões. E nós notamos nitidamente ali a intuição para realizar a pergunta que possibilite o melhor depoimento, o depoimento mais válido para aquele atendido. O abuso de qualquer substância, né, a gente sabe, a gente tem o conhecimento, no corpo físico ele vai proporcionar uma diminuição do vigor, né? Se abrevia a existência, né? É um suicídio involuntário. No corpo energético, no perispírito, nós vemos o comprometimento para futuras encarnações que aquela substância vai proporcionar, né? E isso vai causar consequências em futuras encarnações, né? Nós temos repetidos relatos em reuniões mediúnicas de que isso ocorre. E o espírito, né, ele vai também atrasar a sua marcha evolutiva, porque vai estar focado naquele vício, né? Ele vai deixar de realizar o seu progresso para ficar focado no processo obsessivo, né, que vai impedi-lo de alcançar aquele desenvolvimento que ele poderia alcançar, né? Então, é por isso que eu tenho a firme convicção dessa influenciação da dependência química na nossa espiritualidade. As drogas, tanto lícitas como ilícitas, elas promovem um esvaziamento do nosso ser. Não existe palavra melhor do que essa, do que esvaziamento. E quando os dependentes chegam ao grupo, eles começam a perceber um preenchimento, não por alguma coisa física, né? Não por alguma sensação passageira, mas por Deus, pela espiritualidade, né? Por um conteúdo que tem utilidade eterna e serve para todas as questões da vida dele. Responde absolutamente todas as necessidades. Então ele se sente alimentado, aliviado, como se estivesse recebendo um curativo na alma. Essa é a sensação que eles descrevem. E esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Eu sempre falo para os frequentadores do grupo, de uma forma até bem pouco formal, sobre essa questão do envolvimento espiritual com os dependentes químicos, né? E não só para os dependentes químicos, mas também para aqueles que não são ainda considerados pela medicina como dependentes químicos e também não se consideram dependentes ou viciados em alguma droga.
mas absolutamente todos que estão consumindo drogas que alteram seu estado de humor, que alteram a sua consciência, que mexem diretamente com o sistema nervoso central, todas as pessoas estão recebendo algum tipo de influenciação espiritual. Por quê? A todo momento estão desencarnando no mundo milhares de pessoas ainda dependentes químicas, que vieram a perder o seu corpo sem ainda terem passado sequer pela consciência que estavam viciadas, né, numa substância química. Então elas continuam com a mesma necessidade, com o mesmo desejo da sua substância, mas não tem mais como consumi-la. E são automaticamente atraídos pela lei natural, né, da atração, é inevitável, por aqueles que estão consumindo drogas e ainda estão encarnados no corpo. Então, não tem o que fazer, não existe nenhum exorcismo, não existe nenhuma oração, não adianta implorar. O acompanhamento espiritual ele existe enquanto o consumo da droga existe. É inevitável. E muitas questões, depois dessa explicação que demos no grupo, muitas questões advêm. Então é culpa dos espíritos que eu estou consumindo droga, né? Eles estão precisando da droga e estão me influenciando, eles estão com saudade da sua droga de preferência e estão me fazendo consumir. Não é verdade. É bem pelo contrário. Eles não estariam ali se não tivesse esse canal aberto, né? Se não tivesse uma pessoa já predisposta com vontade. Nenhum espírito, absolutamente ninguém no mundo pode nos obrigar a fazer coisa alguma. Porque Deus nos deu o maior presente de todos, que é a liberdade. Então somos seres livres, absolutamente nenhum espírito nos obriga a fazer nada que a gente não queira. E daí decorrem ainda muitas outras questões que no grupo a gente sempre conversa e sempre surgem depoimentos muito interessantes de experiências, né, de muitos pacientes até que têm mediunidade e têm complicações com a mediunidade. E são diversas questões que surgem, são dois assuntos completamente entrelaçados. Como tudo, né? Espiritualidade e materialidade, elas caminham juntas em absolutamente tudo, não tem como separar uma coisa da outra. É isso. Realmente, é um oceano de situações desconhecidas pela grande maioria, ignoradas, na verdade, né? Porque eu acho que você conseguiu deixar muito bem claro o que diferencia esses grupos, tal como esse que temos lá, dos demais grupos que com certeza fazem um trabalho significativo, mas eu acredito justamente naquela questão que fala do entendimento. Quando tu compreende as causas, você consegue superar os problemas. Ao invés de simplesmente, eu vou mudar de atitude, mas você, através de um exame, de uma análise racional, a questão que a gente costuma chamar na doutrina espírita de fé raciocinada. Eu acredito que saio dessa porque eu compreendo o mecanismo. Então, realmente, eu consigo sair porque eu compreendo o mecanismo. Claro que já falamos da questão que trata-se de uma doença controlável, pelo menos por enquanto, não curável ainda, à base da medicação, né? Mas até porque o componente principal, como tu deixasse bem claro, é a força de vontade, é a consciência do ser humano. Então, como se Deus dissesse assim, a bola está contigo, meu. Então, o maior presente eu te dei. César, queres contribuir um pouco mais aqui para a gente fechar essa resposta com relação ao que diferencia o nosso grupo com relação aos demais trabalhos por aí similares? Eu queria só complementar uma parte que a Liana falou, da nossa obra de referência, né? Aqui são tratados os 12 princípios à luz da doutrina. Então, como nos outros grupos de autoajuda, né?
nós vamos exemplificar o princípio, que é um princípio reestruturante da vida daquele dependente, da sua família, à luz da doutrina. Então, nós vamos trabalhar com o Evangelho, principalmente com as parábolas, né? Nós procuramos vivenciar as parábolas para aquelas situações que são apresentadas ali, porque elas são de fácil entendimento e exemplificação. E eu queria acrescentar também que o grupo é aberto para todas as religiões. Nós somos voluntários espíritas, nós recebemos do grupo os mais diferentes credos, né? E a convivência é pacífica e acaba enriquecendo bastante o trabalho. Perfeito. Não, foi ótimo tu tocar neste assunto, porque já me fizeram pessoalmente, assim, até por rede social, questionamento do tipo, tem que ser espírita para entrar no grupo, sabe? Tem que... ou então, até mesmo pessoas já me ligaram questionando, olha, eu tenho um parente assim, assado, que está dependente, está necessitando de um auxílio, ele pode ir lá para o grupo de vocês, como é que faria? Então, caso aconteça situações semelhantes, as pessoas que nos ouvem, se há questões de uma família que tem algum indivíduo ou mais que está dentro dessa questão da dependência química, ele pode contatar o hospital, poderá ter uma inserção num grupo para assistência, ou tem que se internar no hospital? Como funciona isso? O trabalho do Hospital Espírita, por uma questão de organização do hospital, é só para os pacientes, né? Então, é o único grupo que atende só a comunidade ali do hospital. Mas os que funcionam nas outras casas espíritas, no caso de Porto Alegre, no Círculo da Luz, ele é aberto para toda a cidade, né? Quem procurar a casa espírita vai ser atendido nas noites de sexta-feira. O grupo é aberto, né? Só os trabalhadores, naturalmente, que são espíritas, são trabalhadores espíritas. Tu que tens uma experiência maior também, há um grupo também de atendimento na Sociedade Bezerra de Menezes. Como é que funciona lá? É assim também similar ao nosso, o Círculo da Luz, ou tem uma tônica bem diferente da nossa? Eu inclusive, sou trabalhador lá desse grupo do Bezerra de Menezes. Ele é um pouco diferente do nosso, ele não segue essa obra de referência, mas ele tem um trabalho bem semelhante, né? De depoimento, né? De acolhimento, de depoimento, né? E procura dar o suporte espiritual para aquele dependente que vai buscar a casa. Como é uma casa que tem um fluxo de atendimento muito grande, né? O nosso grupo é bem frequentado também, lá no Bezerra de Menezes. Só então nos dirigindo para o nosso final, eu queria uma opinião de cada um de vocês assim. A gente ainda está passando por uma etapa bastante difícil em termos globais, que é essa situação pandêmica. Na visão de vocês, eu ainda não vi os dados estatísticos ainda oficiais, mas houve um aumento no consumo de entorpecentes, houve um aumento no consumo de bebida alcoólica. O que vocês acham que essa pandemia vai nos dar como resultado quando finalizada? Luana, perfeito. Desculpe, perdão. O que tu acha, Luana? Sim, houve um aumento aproximado de 30% do consumo de drogas lícitas e ilícitas. O tráfico mudou bastante sua dinâmica de funcionamento, que a gente observa isso pelas notícias, pelos portais de notícias. E existem as estatísticas do consumo da compra de bebidas alcoólicas, né, que é uma droga lícita. E o resultado disso, nós ainda não estamos visualizando, porque os grupos estão atendendo, por enquanto, de forma online e iniciando ainda, né? Não estamos assim bem estabelecidos, não começamos desde o início da pandemia,
o resultado disso com certeza se verá quando os grupos estiverem reunidos novamente presencialmente. E daí poderemos dar um feedback para você, voltar aqui e contar como é que foi essa chegada dessa nova avalanche aí de consumidores de drogas. Nós estamos acompanhando pelos noticiários, né, um acréscimo da violência doméstica, das apreensões de drogas, né, e tudo isso é um reflexo de que o consumo está aumentando, né, de que esse isolamento social, né, certamente ele provoca tensões no grupo familiar, né, e toda busca da substância é uma fuga, né, e a gente sabe que nesses momentos essa busca deve estar aumentando, né, mas esperamos estar brevemente voltando ao nosso trabalho normal de atendimento e dando nosso humilde contribuição para o sucesso do tratamento. Bom, então, finalizando, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para os nossos internautas e já deixo aqui de antemão o convite para que retornem, não apenas quando tiverem dados mais concretos como a Luana comentou, né, no pós-pandemia, quando voltarmos a nos reunir pessoalmente, até porque a gente não consegue nem imaginar quando finalmente isso vai acontecer, mas rezamos para que aconteça logo. Então, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para os nossos internautas antes que a gente possa finalizar o programa. Luana? Eu gostaria de falar nesse momento a todos que estão escutando e passam pelo problema da dependência química ou são parentes codependentes de alguém que está enfrentando essa dificuldade, mesmo que ainda não tenha assumido como doença, não tenha sido diagnosticado por uma equipe médica como sendo um doente dependente químico. Eu gostaria de dizer para essa pessoa que está me escutando agora e que nunca esteve num grupo de autoajuda, não tem a menor ideia, talvez tenha visto só em filmes, né, porque muitos filmes mostram aquele jogo de cadeiras em formato de círculo, é exatamente assim. São cadeiras em formato circular, todos olhando uns nos olhos dos outros, com uma recepção muito calorosa. A gente não pergunta nome sobre ele. É só o primeiro nome mesmo para botar no crachá, para a gente chamar o outro. A gente não pergunta nada da vida da pessoa. Tudo que é dito ali é sigiloso, não sai do grupo. É um ambiente de muito respeito, de muita confiança. E não existe, ao contrário do que muitos pensam, dos trabalhos da religião espírita, no grupo apoio fraterno, não existe doutrinação da religião espírita. Existe sim um diálogo aberto sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre a vida infinita, né? a nossa existência como espírito, nossa existência dentro de um corpo encarnado e todas as tentações e desafios que esse corpo nos traz. E a gente compartilha, né? tem experiências compartilhadas num diálogo, numa reflexão coletiva do que cada um sente e vivencia. Então é muito rico. A gente descobre o quão próximo nós somos e o quão próximos os nossos problemas estão também do nosso irmão. A gente começa a enxergar todos os que estão ali naquela roda como se fosse alguém da nossa família. É essa sensação que nós temos quando estamos vivenciando essa terapia de grupo de espelhamento. Então eu digo assim, exercitar o diálogo num grupo de espelhamento e autoajuda incentiva qualquer pessoa a dar as suas opiniões, que às vezes elas não podem fazer isso em casa, ou não se sentem mais à vontade, a família já está desestruturada, os amigos são todos parceiros de consumo de drogas,
e vai ser, às vezes, a primeira vez em muito tempo que ela vai poder dar a sua opinião e vai se sentir acolhida. Eles vão poder manifestar seus acordos, seus desacordos, seus avanços, aprofundando, assim, todas as concepções que a pessoa tem em relação, né, à sua relação com Deus, em relação com a droga, em relação com a família. Então, isso vai possibilitar a reestruturação de todos os esquemas cognitivos de quem está participando ali. Todos os membros, eles vão estar vivenciando juntos um processo dinâmico de reelaboração, que vai permitir, assim, uma compreensão crítica das situações que ele tem experimentado na vida em sociedade e das questões íntimas dele consigo mesmo. E eu não convido só você que está escutando, que tem problema com drogas lícitas ou ilícitas, mas eu convido você também, que é espírita, que está nos escutando, que é estudante da doutrina, a vir trabalhar, a ser voluntário, a doar seus ouvidos, né? A doar o seu olhar amoroso, atencioso, para cada dependente e codependente que chega a esse grupo. Vem trabalhar com a gente, vem participar do grupo. É isso. A minha mensagem é para quem vive essa situação de dependência química na família, né? Apesar da doença ter essa pecha, né, de ser incurável, né, a gente pode dar testemunho de que quem segue as orientações médicas, quem participa de um grupo de autoajuda, tipo o nosso, né, ou os outros que trabalham na área, e quem tem a frequência a uma fé, a uma religião, ele consegue superar essa difícil situação. Tá? É uma luta, né? Mas nós temos muitos casos de sucesso. É perfeitamente possível hoje a pessoa se manter sóbria, fazer o tratamento e reestruturar sua família. Né? Nós sabemos que são casos difíceis, mas que com perdão, né, com amorosidade, eles são plenamente superáveis. Né? E deixar a mensagem para quem quiser criar na sua casa espírita um grupo de apoio fraterno, né? Faça contato com a Associação Médica Espírita de Santo Ângelo, né? Depois nós temos condições de divulgar, seja pelo contato aqui do site, né? Se quiser criar um grupo, né, inicialmente de estudo, depois de atuando, vai prestar um grande serviço à sua casa espírita e à sua comunidade. Muito obrigado pela atenção e por esse tempo. Nós que agradecemos, meus queridos amigos e irmãos, que alegria poder ouvi-los e transmitir mensagem tão importante, principalmente nesses dias tão nebulosos que vivemos, de tanta esperança. Meu coração, minha mente vibra, se regozija de alegria de podermos ter tido essa conversa tão esclarecedora. Tenho certeza que não apenas eu saio alegre dessa noite, mas vocês também felizes, com a certeza de que cumpriram com maestria essa missão de colaboradores de nosso, também emocionei, de nosso mestre amado Jesus. Isso eu não vou cortar, vou deixar, porque é a realidade. Nós estamos lá, nós vivemos aqui, nós vemos aqueles rostinhos, aqueles olhos brilhantes, alguns meio já caídos e meio desesperançosos, mas ao longo dos dias, quando se reúnem conosco, voltam a brilhar, voltam a sorrir novamente, e parece que esperam impacientemente que a outra terça-feira chegue para poder se reunir novamente e contar o que aconteceu durante a semana. Então, muito obrigado. Mais uma vez, renovo o convite a voltarem quando quiserem, e a vocês, nossos queridos internautas,
deixo aqui como mensagem também que compartilhem esse vídeo, compartilhem em suas redes, incentivem as pessoas a ouvirem isso que conversamos aqui, porque é de um valor sem igual. Aproveitem e deixem abaixo suas impressões, seus comentários e até mesmo críticas, porque é na crítica que aprendemos, que temos a oportunidade de nos melhorarmos, de fazermos realmente a diferença. Muito obrigado a todos e até o próximo sábado. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.